essa irmã poder falar para a gente lá. Então, neste mês de Setembro Amarelo, que a gente sempre tem esta oportunidade, esta possibilidade de trabalhar essa questão do Setembro Amarelo, nós convidamos e temos o privilégio de ter conosco aqui a Danúbia. É um prazer te ouvir. Sinta-se em casa, sinta-se bem. Que Deus abençoe nesta exposição. Irmãos, bom dia, né? Que bom ver vocês, que bom saber que vocês estão aqui hoje para que a gente possa conversar sobre um tema tão delicado, né? Mas só que me chamaram aqui uma psicóloga cristã para falar, então é claro que a gente vai falar de Jesus, né? Quero me apresentar um pouco para vocês. Pois bem, meu nome é Danúbia, sou psicóloga, também tenho uma especialização em psicopedagogia, em terapia cognitivo-comportamental, fiz um mestrado também na área da educação especial, uma linha de pesquisa que chama Psicologia, Psicanálise e Educação, para saber de que forma que as pessoas elas são laudadas, elas recebem seus diagnósticos e de que forma que elas são acompanhadas dentro do ambiente escolar, tá? Sou convertida desde 1997. Me converti com 16 anos, tenho 43, gente. Sou casada com um baiano arretado, né, Pastor Geraldo? Pastor Geraldo conhece meu marido, que é uma bênção na minha vida. É um parceiro de caminhada. O meu marido, eu conheci ele em 2002, dentro de um projeto social. Nós trabalhávamos na Casa de Apoio à Criança Carente de Contagem. Eu trabalhava na unidade Nova Contagem e ele na unidade Doutorado. E Deus havia feito um chamado para ele da Bahia para cá, para trabalhar como educador social. Por que eu gosto de contar um pedacinho dessa história? Porque Deus cuida de nós nos detalhes. Ele mandou uma pessoa de longe, trouxe uma pessoa de longe para mim, porque ele sabia que era o que eu precisava. O Senhor sabe o que vocês precisam. E dessa relação nós tivemos uma filha chamada Alice. Alice hoje tem 11 anos. Também é uma outra história de milagre. Porque eu tinha a informação dos médicos que eu tinha uma deformidade uterina e que eu não poderia ter filhos. Alice é o nosso milagre. Então, um dia, se vocês forem ver a Alice, ou então se alguém me pergunta assim, você só tem a Alice? Eu falo, não, eu tenho a Alice, porque ela é o meu milagre. Eu acho que já está bom, né, gente? O que a gente vai conversar aqui hoje? Quando a gente vai falar sobre saúde mental, eu gosto muito de falar que a saúde mental ela não pode ser vista de uma forma separada. A saúde mental ela tem que ser vista de uma maneira integral. Então, hoje a gente vai falar aqui também, principalmente sobre a espiritualidade. Mas antes disso, eu quero orar mais uma vez, pode ser? Santo Deus, eterno Pai, sou grata a Ti, ó Deus, por estar presente aqui nesse momento. E me entrego ao Senhor para que o Senhor use os meus lábios, Senhor. Me dê sabedoria que vem do alto. Que o Teu Espírito Santo seja presente aqui nesse meio, aqui agora. Confirmando ao coração de cada irmão aquilo que o Senhor deseja. Que eles possam sair daqui diferente da forma que entraram. Numa convicção ainda maior que em todas as coisas o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, o que a gente vai falar aqui hoje? Quando a gente vai falar sobre saúde mental, eu gostaria, a primeira coisa de falar, pode passar, por gentileza? Pode passar. Quando a gente fala de saúde mental, a gente pode e deve, principalmente, utilizar como exemplo algumas pessoas da Bíblia. Porque quando a gente ouve a Bíblia, eu gosto sempre muito de falar isso quando eu dou aula no EBD, às vezes algumas pessoas têm aquela falsa sensação, as pessoas da Bíblia são como se fossem os heróis, né? Os imbatíveis. Mas a Bíblia, ela é feita de pessoas como eu e você. Pessoas que passaram pelas mesmas dores e muitos passaram por muitas provações e tentações. A Bíblia, ela relata essas histórias
Justamente para que a gente possa perceber que a minha dor não é diferente das pessoas que estiveram relatadas lá, e que assim como Deus cuidou daquelas pessoas na Bíblia, Ele vai cuidar de mim e vai cuidar de você. Pode voltar, fazendo favor? Não, é aí mesmo, desculpa, tá, irmão? Então, o que, que a Bíblia vai falar sobre a saúde mental? Pode passar para o próximo. Pode passar isso. A gente vai ver aí sobre Davi. O que, que Davi tem a ver com a saúde mental? Se a gente for olhar a história de Davi, é uma história de que... Primeiro, vamos tornar isso aqui um pouco mais dinâmico, porque eu não quero ver ninguém dormir. Gente, quem que era Davi? O rei. Pronto, era um rei. Mas qual que era a história dele antes? Ele era um cuidador de ovelhas. Que coisa, né? E depois Deus o institui como rei. E o que vai ser, como que vai ser marcado o reinado de Davi? Quem é que sabe? Cheio de dificuldades e de lutas e vitórias. Só que tem uma questão interessante sobre Davi, sabe qual que era, gente? Davi teve várias esposas, muitas esposas, não é verdade? Então Davi, ele tinha tudo o que ele queria. Ele tinha várias esposas. Ele precisava de mais alguma coisa diferente disso? Ele era rei, ele já tinha sido honrado, ele tinha várias esposas e ele tinha uma promessa. Só que ele faz o quê? Cobiça outra mulher. Não somente cobiçou, ele arquitetou um plano. Para quê? Matar o marido daquela mulher. Qual que era o nome da mulher, gente? Betseba. Ele vai lá, cobiça a mulher de uma outra pessoa, ainda sabendo que ele tinha várias possibilidades de ter outras mulheres. Vai lá, cobiça Betseba e manda matar o marido dela. Só que aí dessa relação, o que acontece? Foi gerado o quê? E o que aconteceu com esse filho? Morreu. A gente vai ver que Davi, num dado momento, ele ficou exausto com tudo aquilo que ele foi passando. Gente, mas era um homem segundo o coração de Deus. Ele deveria saber o quanto que Deus esperava dele, o quanto que Deus havia honrado ele. E num dado momento, o que ele vai fazer? Lá no Salmo 69:3, ele vai falar: estou exausto, pedindo socorro. Minha garganta está seca, meus olhos desfalecem, procurando meu Deus. Quantas pessoas no estado de depressão não vão utilizar um argumento como esse? Estou cansado, os meus olhos desfalecem. Tem uma passagem da Bíblia, uma passagem aqui que vai falar que ele sente que os ossos dele doem. Vocês sabiam que o adoecimento mental, o adoecimento psíquico, né, a depressão, ela vai gerar doenças psicossomáticas, né? O que são essas doenças psicossomáticas? Pode ser a fibromialgia, pode ser uma dor de estômago, pode ser a insônia. Várias coisas podem surgir de um adoecimento mental. Aqui ele fala o quê? Estou pedindo socorro, minha garganta está seca, meus olhos desfalecem. Falta de força, né? Davi é uma pessoa que passou por um estado também depressivo. Pode passar. A gente vai ver também Elias, que é um outro exemplo de uma pessoa que esteve deprimida. Agora, de novo, quero ver com vocês quem é que está firme aqui na EBD. Quem foi Elias? O profeta. Você está respondendo tudo. Você é professor de EBD? Olha, gostei, pastor. Olha, esse aí está afinado. Elias foi um profeta. Só que o que acontece? Ele vai passar por uma perseguição de quem? Primeira coisa, dos profetas, né? De Baal, não é? Ele passa por uma perseguição, por uma luta, certo, pastor? E daí o que vai acontecer com isso? Ele vai vencer esses profetas, certo? Gente, não eram 1 ou 2 profetas, não. Imagina um monte, né? E daí ele, quanto? 450. Meu Deus, às vezes eu tenho uma luta com uma irmã, um irmãozinho, já é difícil. Imagina 450, pastor. Quantos membros tem na sua igreja? 80, 90. Imagina lutar com 450, pastor. Pastorear 80 já tem que estar ali todos os dias em oração, né?
450. E ele venceu. Mas será que foi fácil vencer 450? É muita gente, né? Gente, ele ficou esgotado. Hoje a gente dá um nome para isso, não é? Burnout. O que é o burnout ou burnout? É o esgotamento mental. Quando você tem um esgotamento mental muito intenso, você tem uma luta muito intensa, você se sente esgotado, deprimido. Um dos sintomas também é depressão. Aí o que acontece? Ele ainda não tinha caído a ficha para ele do tanto de coisa que ele tinha passado. Até que a última gota no balde dele foi Jezabel. Jezabel vai lá e fala o quê com ele? Você vai morrer. Meu Deus do céu, ele já tinha dado conta de mais quase 450 profetas. Aí chega Jezabel e fala assim, você vai morrer. Não, no mínimo que lhe mereceram parabéns, né? Parabéns, Elias, né? Você conseguiu vencer, né? Oramos por você. Não, você vai morrer. Gente, ele caiu naquela situação e não deu conta. O que Elias foi fazer depois disso? Ele fugiu e foi se refugiar onde? Dentro de uma caverna. Quanto de nós, irmãos, quando estamos esgotados, a gente quer ficar na nossa caverna? Quantas vezes nós nos sentimos cansados, sem querer falar com ninguém, sem querer ouvir ninguém, e a gente vai falar, eu quero ficar na minha caverna, porque eu não dou conta nem de mim, imagina dar conta do outro. Elias sabe o que foi isso que ele passou. E quando Elias, ele passou por essa situação, olha só o limite dele. Já tive o suficiente, Senhor. Pegue a minha vida. Não sou melhor do que os meus ancestrais. Gente, Elias foi um homem de fé. Um homem de fé. É importante a gente reforçar essas coisas aqui, porque tem muitas pessoas que são cristãs que falam depressão é falta de Deus. Uai, mas a gente está falando de Davi, a gente está falando de Elias, e fora outros que passaram por perseguições. Isso é falta de fé? Isso é cansaço da vida. Isso é luta. Isso é provação. Isso são coisas, né, que cada um de nós podemos passar. E Elias sabe o que aconteceu com ele. E daí Deus é tão maravilhoso que Deus mandou para ele um anjo. Não foi isso? Sim ou não? Foi um anjo, gente? Enquanto ele estava na caverna, o que ele mandou? Um corvo. O que o corvo fez? Levava comida para ele. Só que no meio dessa situação toda, Elias queria tanto ouvir Deus, Deus mandou uma tempestade, Elias não ouviu a voz de Deus, não foi? Mandou o corvo para alimentar ele, saciou a fome dele, e depois no final, veio uma brisa suave, e ele ouviu Deus. Esses também são os estágios da depressão. A depressão, quando ela é crônica, a gente não consegue ver nada. A depressão, quando ela está numa situação mais grave, a gente não consegue sair do lugar que a gente está. Não adianta alguém falar, ah, mas você é linda, você está muito bem arrumada. Gente, isso aqui entra por aqui, sai por aqui. Nossa, você é um pai maravilhoso, toda a família te ama, você não percebe? Entra por aqui, sai por aqui. Porque a pessoa, quando ela está submersa na dor, ela não consegue ouvir. Ainda que seja uma tempestade, ainda que seja uma coisa muito alta, que todo mundo ouve, mas ela não consegue ouvir. Mas depois do cuidado, olha lá o corvo. Depois do cuidado, quando a alma começa a ser curada, aí é possível aquietar o coração e começar a ouvir as coisas. Já não vai nem precisar mais de tempestade. Pode ser uma brisa, a gente começa a ouvir. Assim como foi na vida de Elias. Pode passar. E o outro que eu gostaria de compartilhar com vocês é Jó. Jó, todo mundo conhece muito bem a história dele, que no início do livro de Jó vai falar que ele era um servo fiel e justo. Só que Jó perdeu tudo. Mas é importante lembrar que não é que Jó ele foi um servo justo e fiel, que ele passou tudo dando glória a Deus o tempo todo e que ele não ficou triste em nenhum momento, não. Porque o sentimento de tristeza, desânimo e angústia fazem parte da vida. Então, Jó, lá no capítulo 3, no versículo 20, ele vai dizer, porque é dada luz aos miseráveis e vida aos amargurados de alma,
aos que anseiam pela morte que não vem. Olha que forte, gente. O que ele quer dizer com essa passagem? Ele fala assim, meu Deus, por que é dada ainda esperança para mim? Por que ainda é dada para mim a oportunidade de pensar em alguma outra coisa, se para mim já não vale mais a pena? Eu desejo a morte. Ele não consegue esperar, compreender porque, apesar dessa amargura de alma, o Senhor ainda não a havia levado. Então, gente, eu acho que dá para todo mundo entender que realmente o sofrimento é para todos, não tem jeito de fugir. Pode passar. Então, aí a pergunta acaba sendo quase que... as outras questões, parece que eu já até respondi essa pergunta, né? E o cristão, então, ele pode ter depressão? Sim ou não? Pode, gente. O cristão pode ter depressão. Sabe uma das coisas que eu gosto muito de dizer? Todos os sentimentos, eles foram criados para que a gente possa senti-los. Mas a tristeza foi criada para a gente sentir? Sim. A angústia foi criada para a gente sentir? Sim. O desânimo, o qual? Inveja foi criada para a gente sentir? É um sentimento que foi criado. Mas a questão é, o que a gente faz com esse sentimento? Entendeu? O que a gente faz com esse sentimento? A gente vai deixar a inveja tomar toda a gente por inteiro? Não pode, né? E o que a gente faz quando a inveja toma a pessoa? Tem que fazer o quê? Tem que pedir a Deus para livrar o nosso coração e nos ensinar a sermos gratos com aquilo que a gente tem. Entendeu? Ok. A mesma coisa, gente, com os outros sentimentos. A tristeza, ela tem uma função. Sabe qual que é a função da tristeza? Quando a gente sente a tristeza, a gente vai... eu falo que é um termômetro. A tristeza serve para indicar quando alguma coisa não está legal. Então, você imagina, você está numa relação com uma amiga ou com um amigo. Aí fala assim, ai, eu tenho esse amigo aqui, ele me deixa tão triste depois que eu saio do encontro com ele ou com ela. Eu saio daqui tão chateado. Olha o termômetro aí. O que tem nessa amizade que está te deixando triste? O que será que esse amigo, essa amiga, ou essa pessoa que está aí, que está te deixando triste, o que será que ela está fazendo que está causando isso em você? Isso é para você avaliar a sua relação com a pessoa e sobre você também, né? Pode passar. Para a gente entender como é que vai a nossa saúde mental, eu gostaria que você se perguntasse algumas coisas aqui, ó. Gostaria que nesse momento você perguntasse a si mesmo. Tenho dormido bem? Vocês têm dormido bem? Não? Vamos identificar o que pode ser isso aí, tá? Aqui, gente, só um parênteses. Não quer dizer que isso aqui são sinais já não. É para você começar a refletir sobre você, tá? Tem dormido bem? Alguns já falaram que não. Tem estado irritado com frequência? Sim! Tenho evitado contato social? Sim! Opa, o negócio só está esquentando, hein, pastor? Evitado contato social, né? Assim, já, né? Já marcou 5 aí, né? Nós vamos ver isso aí, irmão. Olha só, o que é evitar contato social? Tem um café na igreja. Ah, nem vou ter que ver que é tanto de gente. Ai, pelo amor de Deus, preguiça de conversar. Ou então vou ter que sair. Ai, eu vou ter que sair, passar um batom, arrumar meu carro. Ah, não vou não. Nem preguiça de sair. Preguiça do autocuidado aí, ó. Gente, tem gente que eu atendo que tem preguiça até de tomar banho. Conheço pessoas que ficam, às vezes, mais de uma semana sem tomar banho. Porque não dão conta de tomar banho. Fala assim, ah, não, eu só faço a higiene mais ou menos aqui e saio. Ninguém nem vai perceber. Percebe, gente. Percebe, tá? Vai perceber. Não se engane. Percebe sim. Tá? Nariz não nega. Tá? A outra coisa. Tenho me sentido cansado com frequência? Sabe o que é esse cansaço com frequência? A pessoa dorme e acorda e fala assim, nossa, parece que eu só encostei a cabeça no travesseiro, só cochilei e já deu horário de levantar. Sério mesmo que eu dormi ontem
10 horas da noite, ou seja, ou meia-noite, né? Que tem gente que dorme tarde. Sério que eu dormi tão tarde assim? E já são 8 horas da manhã? Ah, meu Deus do céu, não descansei nada. A outra coisa, tenho me sentido sem esperança. Então, tem pessoas que ainda que sirvam a Deus, que confiam nele. Aí gente, eu vou falar uma coisa que é muito delicada. Obrigada, irmão. Tem gente que fala assim, nossa, eu não vejo a hora de Jesus voltar, porque isso tudo que vai acabar. Gente, esperar que Jesus volte é a nossa esperança. Mas uma pessoa que deixou de se alegrar com as coisas do dia a dia e só fala que não espera o dia da vida acabar, é outra coisa que está escondida nisso daí. Entenderam o que eu quis dizer? Sobre a volta de Cristo, todos nós esperamos, amém? E ele vem, ele está chegando. A questão é outra. A questão é a pessoa que fala, não preciso viver mais nada. Ah, meu casamento tanto faz, a vida com minha filha tanto faz, a escola tanto faz, porque Jesus está voltando. Olha, às vezes a pessoa pode estar criando um mecanismo para deixar de viver. Entenderam, irmãos? Então a gente tem que entender as estratégias que às vezes a gente, quanto cristão, pode estar adotando. Então esse sentimento de desesperança, a gente precisa acompanhar. Pode passar. E o que a gente vai entender aqui como prevenção de doenças? Gente, vou dar uma pausa nisso daqui para poder elucidar uma questão. Nós somos um ser biopsicossocial e espiritual. O que quer dizer isso? Quer dizer que para a gente estar bem, não é só esse corpo nosso aqui, não. Só o físico, não. Para a gente estar bem, a gente tem que cuidar da nossa vida espiritual, através da oração, através da comunhão. A gente precisa estar em igreja. Parênteses com vocês aqui. Eu participei de um congresso em abril desse ano, lá em Juiz de Fora, que falava qual é a importância da espiritualidade para a saúde mental. Foram pessoas do mundo inteiro, pastor. Psicólogos, psiquiatras, falando a importância da espiritualidade para a saúde mental. Pessoas de várias religiões. E o que eles descobriram? Gente, a espiritualidade, ela transforma até mesmo o organismo das pessoas. Foram feitos estudos de pessoas que, além de fazer o acompanhamento médico-psiquiátrico, eram pessoas que estavam envolvidas em igrejas, né, através de práticas de orações. As pessoas, por exemplo, pegaram um paciente esquizofrênico e fizeram essa intervenção. Por exemplo, pegaram um paciente esquizofrênico, 2 pacientes. Um eles submeteram ao acompanhamento psiquiátrico medicamentoso e o outro fizeram um acompanhamento médico, psiquiátrico, medicamentoso, psiquiátrico e espiritual. Entendeu? Então, praticamente o mesmo procedimento para os dois, mas esse daqui tinha espiritual e esse aqui não tinha. A resposta de melhora desse paciente foi consideravelmente maior do que esse daqui. E é tão fantástico que eles chegaram a fazer ressonâncias magnéticas para saber como que era o funcionamento do cérebro de um e do outro. Esse daqui apresentou alterações neuronais, enquanto esse daqui não. Mas nós estamos falando aqui de uma coisa muito profunda. É esquizofrenia o paciente. Gente, esquizofrenia é uma doença muito difícil de fazer o acompanhamento. E as práticas de oração, comunhão, foram capazes de alterar o funcionamento do cérebro dessa pessoa. Eu costumo dizer para os meus pacientes que a espiritualidade tem qual função? Sabe aquele momento de desespero? Na hora que a gente viu lá Elias, Davi, Jó. A espiritualidade tem a ver com a transcendência. Sabe o que quer dizer isso? Transcendência é você entender que tem algo que transcende, que vai além. Vai além do tempo presente. Então, através da transcendência, os meus pacientes, eles vão sendo convidados a pensar o quê? Existe um mundo além desse daqui. Existe uma condição além dessa daqui. Então, eu preciso me firmar nisso, acreditando que isso vai passar.
Eu falo que é como se fosse uma corda bem grande do céu até aqui e que a gente conseguisse segurar nessa corda. Então, independente da situação que a gente passe, a gente não vai cair. Isso seria transcendência. Entenderam, gente? Então, para a gente prevenir doenças, é importante buscar a saúde espiritual e ter um propósito de vida. Existe uma pessoa que criou uma abordagem chamada logoterapia, que é Viktor Frankl. Alguém já ouviu falar em Viktor Frankl? Não? Vou contar para vocês quem ele é. Viktor Frankl foi um neurologista que ele passou por 2 campos de concentração. Olha só, gente, um campo já é terrível. Passou por 2. E por que ele foi enviado para o campo de concentração na Segunda Guerra Mundial? Porque ele era um neurologista e ele foi convidado para fazer experimentos em pessoas. E ele não aceitou. Por isso que ele foi mandado para o campo de concentração. Ele foi mandado para um campo e a esposa dele estava grávida para um outro campo. E a esposa dele não sobreviveu, tá, gente? Só que enquanto ele estava no campo de concentração, ele começou a observar uma coisa muito interessante. Sabe o que foi? Ele começou a observar que haviam pessoas que morriam mais rápido do que as outras. E ele procurou entender o que será que acontece que algumas pessoas morrem mais rapidamente do que as outras, sendo que a condição colocada aqui é a mesma para todos. Ele começava a conversar com aquelas pessoas e falava assim: o que você quer fazer depois que você sair daqui? Aí alguns respondiam: eu não vou fazer nada, porque eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. Enquanto outros falavam assim: eu vou sair daqui, eu quero muito tomar um prato de uma sopa bem quentinha. Gente, olha só, eu quero tomar um prato de uma sopa quentinha. Você acha que tomar um prato de uma sopa bem quentinha é algo muito grandioso, gente? Acha que é? Isso. Qual que é seu nome? Ah, Cláudio. Né? Olha só, gente. Um prato de sopa para quem está preso, apanhando todo dia, vendo várias pessoas morrerem à sua volta, é algo grandioso. Aquelas pessoas que tinham esses desejos, que tinham esses sonhos, eram as que saíam de lá do campo de concentração. Ainda que tivessem as mesmas condições do outro. Aí, pastor, eu preciso reforçar uma coisa muito grande. Algo que ajuda muito na nossa saúde mental, sabe o que é, irmãos? Gratidão. Sejam gratas. Sejam gratos. A gratidão, ela acontece quando a gente entende a graça. A graça mesmo de Deus. E a gente percebe que, por exemplo, eu estou aqui com esse vestido eu já uso há vários anos, viu, gente? E minhas roupas são tudo baratinhas. Eu comprei numa mesma loja, ó. Fashion Modas na rua Curitiba, lá no centrão da cidade. A vendedora até me conhece. Esse aqui não sei o preço, não, já faz tempo. Gosto dessas coisas assim. Agradeça a Deus por esse vestido. Porque ele é chique? Não, eu adoro verde. Ele é confortável, ele é fresquinho. Eu não gosto de passar roupa, passo mais ou menos assim, tá ótimo. Gratidão. Deus, obrigado por essa graça, para eu poder vestir. Obrigado por essa graça, para eu enxergar. Obrigado por essa graça, que eu tomei um copo de chá de capim-cidreiro gelado hoje de manhã. Taquei 3 biscoitos Maria para dentro da barriga. Fiquei feliz. A graça, ela não precisa estar nas grandes coisas. A gratidão, ela não precisa estar nas grandes coisas. Então, quando a gente espera que coisas grandiosas aconteçam para que a gente então seja feliz, o risco da gente adoecer é grande. Então, quando eu falo que a nossa saúde mental depende da nossa vida biopsicossocial e espiritual, vocês estão entendendo a importância da espiritualidade, né? Sejam gratos. Foi num lugar lá, teve uma situação que eu vi outro dia, uma irmãzinha levou um bolo. Ah, porque eu vou embora, eu não quero comer um bolo, porque o bolo que eu queria comer acabou, eu vou embora. A mesa estava farta, lotada de coisas. Ela não queria mais comer, porque o bolo tinha acabado. Graça, entendam a graça. Às vezes não é o bolo, é a presença. Às vezes não é aquele bolo, é o outro. Graça. Se a gente não entende a graça, se a gente não aprende a ser gratos,
nós adoecemos, porque nós temos muito mais do que nós precisamos. O próximo, gente, é cuidar da saúde física. Ah, mas eu tenho muita coisa para fazer, eu não posso cuidar da saúde física. Dá uma volta no quarteirão, faz abdominal, faz alongamento, vai aonde? Vai numa academia, né? Anda de bicicleta, faz os polichinelo. Gente, se movimenta. Você que acha da cabeça. Hã? Faz uma caminhada. Já foram feitos vários estudos falando sobre a importância da musculação para a prevenção do Pilates também, né? Gente, já foram feitos vários estudos falando sobre a importância da musculação para a prevenção do Alzheimer. Alzheimer. Gente, isso é sério. Como é que a musculação pode ajudar na prevenção do Alzheimer? Nosso corpo é todo interligado, né? Outra coisa, cuidar da saúde mental. Primeira coisa que eu vou falar da saúde mental, de uma forma muito básica. Sabe qual é uma das coisas que você já pode fazer a partir de hoje? Se você faz, sugiro que você mude. Se alguém que fica escutando balanço geral, esses noticiários que mostram sangue, perseguição, atropelamento, para de assistir esse trem. Para a partir de hoje. Sabe por quê? Porque se você se alimenta disso todo dia, é muito mais difícil você ter um pensamento esperançoso do que se você não assistisse. Procurem se edificar com coisas que dão esperança. Procurem se edificar, gente, com pessoas que trazem sentido de vida, um sentimento de esperança para vocês. Ao invés de assistir esses programas sanguinolentos aí, vai assistir alguma outra coisa, uma pregação, vai assistir um outro jornal que não fala tanto sangue assim. Vai ler ao invés de ver. Mas evita essas coisas, porque isso gruda na cabeça. Vou usar um termo, né? Um senso comum. Gruda na cabeça, gente. Gruda. E o que começa a acontecer quando a gente vai vendo só coisa ruim, falando coisa ruim? Daqui a pouco uma irmã vai lá e fala assim: ah, Dana, você não acredita, eu perdi minha irmã. Ah, mas é assim mesmo. Fiquei sabendo que lá em São Paulo, um moço foi lá e matou, arrancou os olhos, arrancou as tripas, arrancou os braços. Minha irmã, mas eu só falei que a outra pessoa faleceu. Irmã, calma aí, eu não quero saber quem arrancou as tripas de ninguém, não. Entende como fica essas coisas na cabeça? Então vamos pensar nas coisas do alto, coisas que edifiquem. Outra coisa, cuidar da saúde mental, é importante estar em grupo. A outra coisa, peçam ajuda. Se você não está se sentindo bem, peça ajuda, conversa com o irmão, conversa com o pastor. Vai lá e fala assim: pastor, eu estou me sentindo angustiado. Peça ajuda para o pastor. Está percebendo que os sintomas não passam? Tipo aqueles que a gente falou lá atrás, Danúbio, eu tenho todos. Gente, então vamos procurar ajuda. Que ajuda que eu procuro? Eu não estou doida. Tem gente que fala comigo assim: eu não estou doida, para que eu vou no psiquiatra? Para que eu vou no psicólogo? Psicólogo e psiquiatra é coisa de doido, gente? Sim ou não? Pois eu não fico atendendo gente é doido, não. Eu fico atendendo irmãos em Cristo que precisam de ajuda para ter uma vida mais saudável. Lá no livro de Mateus, vai falar, tem uma passagem que tocou muito ao meu coração. É interessante que a gente lê umas coisas, né? E depois, com o tempo, elas vão trazendo um outro sentido. Lá em Mateus 22, 37, fala o quê? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Sabe o que me tocou nessa passagem, pastor? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma. Alma. E o que consiste a alma? Os pensamentos, as emoções, os sentimentos. Está na alma. Como que eu vou amar a Deus com todas as minhas emoções se eu estiver deprimida? Como eu vou amar a Deus com todas as minhas emoções, com todos os meus sentimentos, se eu tiver com transtorno bipolar, eu não tiver cuidado desse transtorno? Se você quer glorificar a Deus de verdade, cuida da sua alma, das suas emoções. E daí é procurar um psicólogo no posto, ou no plano de saúde, um psiquiatra no posto, ou no plano de saúde. Tem essas clínicas agora aí, né? Médicos Sem Filas, né? Vai procurar ajuda. A outra coisa, manter relacionamentos saudáveis. Tem gente que é rixosa, né? Rixosa, queixosa.
Vai procurar ter um relacionamento saudável, gente. Gente que só reclama, não é que você vai abandonar a pessoa. Mas você pode falar assim, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos orar pelo seu problema. Vamos orar ao invés de reclamar? E procure relacionamentos mais saudáveis, gente. A última é manter também uma alimentação saudável. A gente sabe que os ultraprocessados, eles afetam muito, inclusive na cognição. Ok? Próximo, por favor. Por que eu fiz essa introdução para vocês ali, falando o que é depressão? Porque quando a gente vai falar de Setembro Amarelo, ficou azul ali, mas eu vou ler para vocês, não tem problema não, tá? O que a gente precisa saber sobre o Setembro Amarelo? Primeira coisa, ele surgiu por conta de um rapaz. O nome desse rapaz era Mike M. Aí eu vou ler para vocês a história ali. A origem do Setembro Amarelo e todo esse movimento de conscientização contra o suicídio começou com a história de Mike M. nos Estados Unidos. O jovem era conhecido por sua personalidade carinhosa e habilidade mecânica, tendo como sua marca um Mustang 68, que ele mesmo restaurou e pintou de amarelo. Porém, em 1994, Mike cometeu suicídio com apenas 17 anos. Infelizmente, nem a família, nem os amigos de Mike perceberam sinais de que ele pretendia tirar sua própria vida. No funeral, os amigos montaram uma cesta de cartões e fitas amarelas com a seguinte mensagem: se precisar, peça ajuda. Então, essa foi uma história que marcou muitas pessoas. Porque a depressão, gente, ela não tem cara, ela não tem cor, ela não tem idade, ela não tem gênero. Qualquer pessoa pode ter depressão. Ou qualquer pessoa com um estado mais grave, ela está suscetível a fazer coisas que ela não queira. Então, se você, por exemplo, percebe que está difícil, que o fardo está pesado, na Bíblia também fala o quê? Suportai-vos as cargas uns dos outros. Esse outro que pode te ajudar a suportar a carga pode ser o pastor em oração, pode ser a psicóloga, pode ser o psiquiatra, pode ser o irmão da igreja. Tem que pedir ajuda. Pode passar. E daí essa figura, ela é muito interessante, porque olha só, gente, essa figura aqui vai mostrar a prevalência de comportamento suicida na população brasileira ao longo da vida. O que quer dizer isso aqui? Isso que está lá no topo são as pessoas que já pensaram em tentar suicídio, né? Desculpa, deixa eu voltar lá embaixo, mais pela base. De cada 100 habitantes, 17 já tiveram pensamento suicida. É um número muito expressivo, não é? 5 já chegaram a arquitetar um plano. Então, de 100 pessoas, 5 já chegaram a arquitetar um plano. Pensamento assim, como é que eu posso fazer para eu conseguir realmente me matar? É um dado muito grande. De 100 habitantes, 3 já chegaram a ter algum tipo de tentativa. E desses 100, 1 chegou a ser atendido no pronto-socorro. Um dos casos mais tristes que eu já peguei na minha vida foi um dia de uma criança de 9 anos que tentou autoextermínio. 9 anos. E a avó chegou no momento e conseguiu impedir que a criança tivesse realizado aquilo. Mas criança, aí a gente vai ter que pensar naquele pensamento lá de trás, né? Tem gente que fala assim, criança não tem problema nenhum. Criança não tem problema, como é que ele pode ter depressão? Pode ter. Porque a depressão, ela pode acontecer, ela pode ser herdada geneticamente. Vocês sabiam disso? Que pode ser herdada geneticamente? Dana B, minha avó teve depressão, minha mãe tem depressão. Eu falo ou vocês falam? Quem vai contar a verdade para essa pessoa? Qual é a chance dela ter? Ela tem chance. O que eu falo que tem chance? Porque quando a pessoa tem uma predisposição genética, precisa de outras coisas para desencadear também, tá? Não basta apenas ter a predisposição, não. Uma outra questão. A pessoa fala assim, Danube, eu vivo num lar completamente tumultuado. Cresci num lar onde as pessoas me xingavam, cresci num lar onde eu não era favorecida, cresci num lar onde as pessoas não me respeitavam. E eu só chorava, por exemplo, então eu engolia tudo.
O ambiente também pode contribuir para que a pessoa tenha depressão. Uma outra questão, quer saber qual? A pessoa está doente. Pacientes com câncer, com diabetes. Por que elas podem ter uma predisposição à depressão? Agora vou deixar vocês pensarem enquanto vou beber água. Por quê, pessoal? Chique, hein, pastor? Legal esse negócio. Não cabeça grande, não, vocês são chique. Hein, gente? O que vocês acham? Vocês entendem a pergunta? Por que uma pessoa será que tem câncer, diabetes, outras doenças, podem ter depressão? Ela pode se entregar à doença, mas acontece ainda mais uma outra coisa, irmã, sabe o que é? Quando uma pessoa ela adoece, ela pode desencadear ali alguma comorbidade. Eu gosto de falar que comorbidade é aquela adoecimento de brinde que a pessoa recebe. Ela está doente de uma coisa, ganha outra de brinde. Tipo, leva 2 pagos, não sabe? Já tem um diagnóstico lá de diabetes, mas ganha outras coisas junto. Então, a depressão ela pode ser desencadeada também como uma comorbidade de alguns outros adoecimentos. O diabetes, ele vai interferir na produção de hormônios. E o que é emoção, gente? Vocês acham que a emoção é uma coisa que está lá nas nuvens assim, e de repente vem, tocou em mim, agora estou emocionada. É assim? Como que será que a gente se emociona? Que a gente se alegra ou fica triste? Hã? Sentimento. Mas como é que a gente sente esse sentimento? As coisas do dia a dia. Mas aqui dentro não acontece nada, não? Você quer saber? Olha só que legal. Vou dar uma voltinha lá atrás, viu? Vou explicar um negócio legal para vocês. Gente, imagina uma criancinha pequenininha. Ela tá lá, ela vai botar a mão lá no lugar lá. Aí, aqui no brinquedo do colega, o colega dele vai lá e dá um tapão na mão dele. Ele chora. Aí chega a mãe e fala com ele o quê? Não, meu filho, você tá triste. Ele sabia antes o que era tristeza? Então aconteceu uma situação, desencadeou um processo orgânico dentro, ele sentiu dor, doeu. Mexeu alguma coisa dentro dele lá, então não é só fora, tá vendo? Mexeu em algo orgânico, chorou, a mãe deu nome para esse sentimento. É tristeza, meu filho, você está triste. Ele consegue, então, criar a correlação de que o quê? A dor, chorou, é igual a tristeza. Então, ele aprendeu naquela situação que é tristeza por conta da situação. E tem outras também, né? Aí, imagina que o coleguinha vai lá e pega o negócio dele, rouba o negócio dele. Você está triste porque seu coleguinha te roubou? Tô triste. Aprendeu que roubar, quando ele é furtado de alguma coisa também, isso é tristeza. Os sentimentos são aprendidos. Mas para ser sentidos, precisam da situação externa e precisa do funcionamento orgânico. Para a gente se emocionar, os hormônios precisam funcionar. Então, por isso que quando, por exemplo, uma pessoa está com diabetes, ela se sente deprimida, por quê? Porque existe uma dificuldade na produção de alguns hormônios que afetam ali o quê? Às vezes na serotonina, na dopamina, na noradrenalina, que são os hormônios do bem-estar. Diga, irmã. Minha irmã, Deus é maravilhoso, mas não deixe de ir no médico. Isso mesmo. Quer ver outra coisa também, gente? Alteração na vitamina B12 e vitamina D também causam estágio deprimido, tristeza. A pessoa fala assim, mas eu tô... Quer ver uma outra coisa legal? Falta de vitamina B12, por exemplo. A pessoa fala assim, a vida está tão triste, tão cinzenta, a pessoa está tão cansada, esgotada, que ela vai associar isso à tristeza. E vai sentir tristeza mesmo. E pode se deprimir. A outra coisa que eu peço para pacientes meus fazerem quando eu vejo que eles estão deprimidos. Então, vamos lá. Exame de vitamina D, B12, TSH, que é tireoide, né? Peço para ver a ferritina. Às vezes a pessoa está com ferro lá embaixo.
E daí ela fica desanimada, prostrada, já passa a ficar mais deitada, não sai de casa, não vai no culto, perde a comunhão com os irmãos. Olha só como é que o organismo manda. Pois é. Aham. E olha só, e por que você pediu para tomar mais? Na hora que você tomou a B12, no outro dia, como é que você estava se sentindo? Tá vendo? Os hormônios. Entendeu? Mulheres no processo de menopausa também podem se sentir mais deprimidas. Por quê? O que acontece na menopausa? Os hormônios têm aquela queda. Então, vocês entenderam, então, que o funcionamento do nosso corpo, ele, então, depende do biológico, orgânico, se está funcionando bem, dos traumas que a pessoa pode ter vivido, não é isso? E da forma com a qual ela percebe o mundo. Pode passar, por favor. Então, gente, qual que é a sugestão aqui para a gente? O que a gente precisa pensar? Depois a gente vai abrir para perguntas, né, pastor? Depois a gente vai abrir para perguntas. Uma coisa importante quando a gente pensa sobre o cuidado da saúde mental, eu gosto muito de enfatizar isso. 1 Coríntios 16, 14. A gente deve se amar em primeiro lugar, né? Deve amar e se amar em primeiro lugar. Todas as vossas coisas sejam feitas em amor. Olha só. Quando a gente pensa que todas as nossas coisas devem ser feitas com amor, a gente deve se dedicar às coisas que a gente tem para fazer. Também a gente precisa lembrar, né? Que a gente deve fazer conforme as nossas forças, respeitando nossos limites. Mas a gente deve perceber que as coisas devem ser feitas com amor. Se a gente não consegue fazer essas coisas com amor, isso é um indicativo também que é alguma coisa que não está tão legal. É o quê? É você que não quer fazer, a tarefa ou a relação que não está legal. Questionem mais o que é que desagrada vocês para que o adoecimento não chegue a acontecer com vocês, tá? Tem uma outra coisa também que eu gosto de enfatizar, naquele versículo que fala: ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tem gente que para só no ao próximo, né? O a ti mesmo não tem, não. Ama a ti mesmo, ao próximo, ao próximo, ao próximo. Mas eu amo o outro tendo a mim como referência. Se eu não cuido de mim, se eu não cuido da minha saúde, se eu não estou procurando viver de uma maneira equilibrada, como que eu vou cuidar da outra pessoa? Você cuidar de você, você se amar, é um gesto de adorar a Deus. Não é você ser, eu estou sendo agora egoísta, egocêntrico. Não! Deus deu a vida para você viver. A vida é sua. Mas se Deus não me respondeu, eu não vou fazer. Deus já deu para você fazer. Você já orou? Faça. A vida é sua. Mas eu não tenho direito de viver uma vida feliz porque minha família, a vida é sua. Você tem a sua família e tem você. A vida é sua. Então, a gente precisa aprender a separar as coisas, ser equilibrado nas coisas, para que a gente não adoeça. Porque isso é uma responsabilidade que Deus deu para a gente. Quando a gente nasce, Deus entrega para a gente um livrinho em branco. E Ele fala, escreva a sua história. Isso aí, ó, o nenenzinho com o livrinho em branco. Escreva a sua história. Essa história, gente, ela pode ser escrita a dois. No máximo a dois, você e Jesus. Se você quer escrever a sua história, mas minha mãe falou isso, então eu sou isso. Meu pai falou isso, então eu sou isso. Meu marido. Quantas pessoas estão escrevendo a sua história para você? Não é nem com você, para você. É você e Jesus. E o que isso tem a ver com saúde mental? Tem a ver que enquanto você não procurar uma vida de equilíbrio, no qual você está sincronizado com Jesus, a chance de você adoecer é grande, porque você vai deixar de ser protagonista para viver uma vida de vítima, enquanto várias pessoas tentam te agredir. A vida é sua. Procure essa mudança em Cristo. Próximo. E aí, gente, para a gente finalizar essa primeira parte, né? A gente precisa sentir a segurança para admitir as nossas fraquezas. A gente vê lá na Bíblia tantas pessoas que admitiram as fraquezas deles. Davi não deixou de ser rei. Elias não deixou de ser conhecido como profeta de Deus. Jó não deixou de ser conhecido como homem de fé. Por que eu, Danúbia, reles mortal, vou ter vergonha de procurar um médico ou de pedir ajuda quando eu estiver fraca? Admitir a fraqueza
é permitir receber ajuda, é permitir ser curado, ser cuidado. Então, a gente vê isso até mesmo lá em 1 Tessalonicenses 5,14. Rogo-vos também, irmãos, que admoestais os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Olha só que maravilha. Então, na nossa vida cristã, a gente deve admoestar os desordeiros, falando que, olha, tem limite aqui. Tem um limite entre a minha vida e a sua, hein? Estabelecer limite é um sinal também de saúde mental. Consolais os de pouco ânimo. Ô, meu irmão, tô vendo que você está meio desanimado hoje. Vamos adorar a Deus, vamos buscar a Deus. Vamos fazer uma caminhada. Vamos queimar o toicinho. Eu falo lá em casa, né? A gente tem os toicinhos. Vamos queimar os toicinhos na academia. Vamos fazer a caminhada. E se animar as pessoas que estão com ânimo, né? São desanimados. Sustenteis os fracos. Ah, Danúbio, eu não dou conta disso, não. Dá sim, você vai conseguir. Quer ver? Outro dia você fez tal coisa e você foi um sucesso. Você consegue. E sejais pacientes com todos. Aquela história fala assim, eu não tenho paciência com a irmã tal porque ela é muito para baixo. Não, gente, seja paciente com a irmã, às vezes está deprimida. Que tal orar pela irmã? Pode passar o próximo. Gente, meu Instagram é esse daí, na verdade, é psicóloga Danúbia, tá? Depois, quem puder me seguir, eu agradeço. A gente já está fechando aqui, mas eu quero deixar com vocês também um recado muito importante. Quando a gente pensa no Setembro Amarelo, é algo muito perto da gente. A gente vê que tem muitas pessoas em sofrimento, e principalmente dentro da igreja. O que tem matado muitas pessoas hoje é o desconhecimento ainda. Pelo máximo que as coisas sejam faladas, mas ainda é o desconhecimento. Outra coisa que tem matado muito também é o excesso de julgamento. O que você está passando é nada, isso é frescura, isso é falta de Deus. Vai orar, vai ler a Bíblia, vai buscar. Mas você também não está em comunhão? Por que você não está indo na igreja? Isso é culpa sua. Você está isso por causa disso? Isso é frescura. Gente, não julguem, acolham as pessoas. Teve um caso que eu acompanhei, foi muito sério, uma pessoa que chegou a tentar o autoextermínio. Era uma pessoa que tinha cometido um pecado, que para ela era grandioso, e que para ela, então, não fazia mais sentido viver. Quanto mais a gente conhece de Deus, mais a gente entende o poder perdoador que Ele tem para com as nossas vidas. Não existe pecado que o Senhor não vá perdoar, desde que você queira se reconciliar. Né? Não tenha doença que não possa ser tratada, desde que você procure ajuda. A gente percebe que hoje a indústria farmacêutica está muito avançada, muito evoluída. A gente percebe que as questões da saúde mental estão cada vez mais acessíveis, seja através de um posto, seja através de vários lugares. Então, se precisar, peça ajuda, ok? E essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Depois a gente vai abrir para perguntas também. Eu quero muito ouvir vocês. Estou aqui aberta para a gente dialogar, conversar, tá ok? E é isso, obrigada pela atenção de todos. Muito obrigado, irmã Danúbia. Daqui a pouquinho nós vamos, naturalmente, perguntar. Sei que alguns estão querendo aqui fazer alguma pergunta. E vamos ter as devidas respostas. Foi muito bom te ouvir. Muito bom a sua preleção. E a gente tem aquela mania, sabe, Danúbia? Quando a gente está ouvindo uma palavra, quem está aqui precisava de ouvir, certamente, não é? Mas a gente fica pensando, por que fulano de tal não está aqui? Por que esse ciclano não veio aqui ouvir? Por que não está aqui agora para poder ouvir? Então a gente pensa, certamente você pensou em alguém da sua família, você pensou em alguém do seu relacionamento, e pensa assim, porque é evidente que esse assunto é muito caro para todos nós. Muito caro, não é? Querido, vamos lembrar, logo mais à noite, às 19h30, nós temos aqui o nosso culto de louvor, de adoração e proclamação da palavra de Deus. Então, contamos com a sua presença e sua participação e convidando outros para poder estar também. Né? Você que nos acompanha na transmissão é convidado também a estar conosco logo mais às 19 horas
e 30 minutos. Culto nos lares, na próxima terça-feira, nós vamos realizar culto na casa da nossa matriarca, irmã Maria Antão. Irmã Maria Antão é a única membro fundador da igreja que a gente tem aqui hoje. Está com 98 aninhos. Então, na próxima terça-feira, estaremos lá na casa dela, o endereço está aí no boletim, e contamos com a sua presença e a sua participação ali. Até mesmo por causa do estado da idade, também da delimitação na área da saúde, vamos fazer um culto mais resumido, fazer um culto mais breve lá, né? Então é importante que você chega no horário, a gente faz o culto e a gente também não fique muito tempo lá, porque a pessoa com essas limitações por causa da idade, às vezes não tem muita tranquilidade para poder ficar muito tempo com você. Mas nós vamos alegrar o coração dela para poder estar lá com ela nesse período. Está mais deitada. Vanderlei é filho, está dizendo. Uhum. Então é importante você ir lá, mas sabendo que nosso culto vai ser demorado, vai ser uma reflexão breve. Nós vamos aproveitar e vamos naquele momento lá celebrar a ceia lá com ela também, né? Vamos participar juntos lá da ceia do Senhor e vamos estar celebrando lá na terça-feira. Vamos lembrar, está aqui no endereço, Avenida Paranapanema 421, Baixo São Benedito. A quarta-feira tem culto residencial das Flores, sob a liderança do diácono irmão Magno. Quinta-feira temos aqui no templo culto de louvor, oração e estudo da palavra de Deus. No próximo domingo, aliás, próximo sábado, de 9 às 14 horas, a Mulher Cristã em Ação da igreja está trabalhando com um bazar aqui no Templo Antigo. Já tem até a faixa ali. Então, próximo sábado, de 9 às 14 horas, se anuncia com 20 pessoas, poder estar aqui para poder participar daquele bazar. Em benefício, inclusive, dos projetos da MCM, da Mulher Cristã em Missão da Igreja. Tem até gente lá, nesse momento, trabalhando na montagem lá agora, e não estão aqui. Então, contamos com a sua divulgação. Próximo sábado, de 9 às 14 horas, o nosso bazar aqui tem uma faixa e você pode também divulgar este bazar. Ok? Próximo domingo é o dia de nós exercermos o nosso dever cívico, né? Nós vamos votar para prefeito e para vereador dos nossos respectivos municípios. Então, em função disso, no domingo que vem pela manhã, nós não teremos atividade da igreja. Até para o pessoal ficar livre, ficar à vontade para poder exercer o seu dever cívico. Mas à noite, às 19h30, estaremos aqui para celebrar o Senhor. Ok? À noite, 19h30. Já está no nosso boletim aí também, e nós queremos mencionar que no dia 12 de outubro, de 14 às 18 horas, nós teremos aqui também no Templo Antigo, e na área externa ali também, o especial para as crianças. Programa especial para as crianças. Traga as crianças da sua igreja, pede às crianças para convidar outras crianças, e você também convide. Chame crianças e pais de crianças, poder estar conosco. Dia 12 de outubro, sábado, dia 12, dia da criança, de 14 às 18 horas, teremos uma programação linda aqui, que está sendo muito bem preparada pela nossa equipe do Ministério Infantil. Então é muito importante você participar. E nós teremos, já inclusive, locamos, pula-pula, piscina de bolinha, maco de algodão doce, está alugado para aquele momento, já está locado para aquele dia lá. Além dos momentos recreativos e da história bíblica, da palavra de Deus, que será compartilhada na linguagem das crianças. Então esteja se mobilizando e trabalhando nesse sentido para poder trazer as nossas crianças. São esses destaques informativos que tenho para o momento. Eu quero convidar, neste momento, o diácono irmão Vanderlei, que vai fazer o momento de dedicação de dízimos e ofertas, e o Ministério da Música já pode tomar o seu lugar também, e nós teremos um momento de louvor, e logo em seguida, nesse momento, nós voltaremos com a Danúbia respondendo as perguntas dos irmãos. Bom dia, irmãos.
Que o Senhor continue nos abençoando, né? E nos fortalecendo. E com essa linda palestra, né? Estamos tendo nesta manhã. São palavras que vêm de encontro aos nossos corações para estar nos alertando, nos fortalecendo, né? Como pessoas, né? E como cristão, como nós devemos agir perante a nossa sociedade, perante também a nossa igreja, né? Sem dúvida. Nós vamos estar... Eu convido os irmãos a se colocarem em pé. Nós vamos estar assim, nessa manhã, ofertando, trazendo à casa do Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas. E lembrando também aos irmãos que nós temos aqui a página do meio, o nosso QR Code, para que os irmãos também possam estar contribuindo, aqueles que não têm condição de estar presente, né, nos domingos, possam estar aí fazendo assim, essa contribuição também, através do QR Code. Nós vamos estar ofertando a Deus, e os irmãos também que quiserem ofertar para missões, possam estar também utilizando o envelope em branco. Nós vamos cantar a canção Oferta Agradável a Ti, da nossa irmã Cassiane. É uma música que também nos fala de oferta, de como agradar ao Senhor, não só também em valores materiais, mas sim com a nossa pessoa, com o nosso espírito de adoração. Amém? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e da tua água bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como fogo refina o ouro, então quem me completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem sua obra em mim completar, até que o mundo
mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém. Que letra maravilhosa, né? Essa letra é confortante, né? A palestra da irmã, como que o Espírito Santo de Deus, né, nos faz assim caminhar as coisas, né? Como que essa letra, que diz aqui, ó, assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilhar. E com essa palestra da irmã aí, né, a gente vai sair daqui ainda mais alegres, mais radiantes com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos conforta, ela nos fortalece. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, gratidão, ó Deus, por mais um dia de vida, ó Pai, que o Senhor concedeu a cada um de nós, ó Pai, e por estarmos aqui, ó Pai, para te louvar, para engrandecer o teu santo nome, ó Pai. Eu te agradeço, ó Deus, por cada vida, ó Deus, faz presente aqui nesta manhã, ó Deus, e também, ó Deus, de igual modo, ó Pai, por aquelas que não puderam estar presentes, ó Pai. O Senhor vem, ó Deus, está nos abençoando, nos fortalecendo, nos capacitando cada dia mais e mais em tua presença, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, pelos dízimos e ofertas, ó Deus, por entregue nesta manhã, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa, ó Deus, completar, ó Deus, essa oferta, ó Pai, em nossos corações, ó Pai, e que essa oferta, Senhor, possa ser, ó Deus, agradável a Ti, ó Deus, para o sustento, ó Pai, da Tua casa, ó Pai. Te agradecemos por tudo, ó Pai, e te pedimos, ó Deus, que continue conosco, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós queremos continuar louvando o Senhor. Diga para o irmão que está do seu lado aí, fala assim, ó, você tem valor, porque Cristo nos resgatou para que pudesse hoje ser servos valorosos na presença dele, amém? Quero valorize o que você tem. Você é tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor, vivendo complexo superior, fazendo vazio que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, fazendo unidos, inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que na realidade o importante em você. Por isso levante, cante, exalta o Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que Valorize o que você tem. Você é Senhor, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor, eles tão complexo e inferior, dizendo as coisas que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, fazendo gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. aí você pode então perceber que pra ele há
volta de você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo, ele se move em você. Amém, glória a Deus. Vamos cantar agora o hino 391, Estou Contente. Amém? Estou contente. Isso. Estou contente, feliz meu coração, porque Jesus, meu mestre, ouviu meu coração. Já das trevas, agora veio a luz. Seja Cristo comigo. Aleluia, glórias lá no céu. Mas Cristo vive nos todos os inimigos da glória do céu. Ao meu Salvador, as nossas gloriosas do seu louvor. A sua glória, ao Senhor, daremos aleluia, e glórias no céu. A sua glória, daremos aleluia, e glórias lá no céu. Amém. Nós agradecemos, Senhor, por esse momento de louvor. Agradecemos porque é tão bom te louvar e agradecer o teu nome, meu Pai, junto com a tua igreja. Por isso eu te agradeço por esse momento, que o Senhor receba esse louvor com cheiro suave diante do teu altar. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos poderem sentar, a palavra está com o pastor.
Núbia. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Levante a sua mão e o irmão Luiz vai levar o microfone lá. Irmã. Bom dia, Danúbia. Excelente palestra. É só para te perguntar qual que é a faixa etária que você atende e se os seus atendimentos eles são presenciais ou tem online também? Eu atendo atualmente adolescentes a partir de 16 anos e não tem limite, sabe? Meu atendimento é 100% online, mas eu estou com a agenda fechada até o final do ano. Já está bem cheia. Mas eu posso indicar alguns psicólogos cristãos que trabalham com a mesma abordagem que eu. Eu posso sugerir também, tá? O irmão só falou aí do Setembro Amarelo, que você falou, tá? Mas eu queria saber qual a chance que a gente tem de ajudar uma pessoa que tá, porque das pessoas, inclusive da minha família, meu tio, vizinho, enteado da minha filha, cometeram suicídio. E eu observo que todos os suicidas, eles têm por hábito o silêncio, assim, não demonstra. A enteada da minha filha, por exemplo, ela teve um problema de namoro, essas coisas assim, e ela colocou um plástico na cabeça, colocou uma mangueira de gás e abriu. Mas pegou todo mundo de surpresa. Meu tio, no interior, ele sumiu. Quando descobriram, ele tinha se enforcado lá numa árvore. E um outro rapaz, que era vizinho da minha mãe, eu não sei o motivo exato, ele pegou o revólver do pai dele e deu um tiro. Então eu não vejo assim, como alguma pessoa que está prestes a cometer um suicídio, porque ele sempre age de surpresa. Qual que é mesmo o seu nome? José? José, lembra uma coisa que eu falei aqui agora há pouco sobre a importância da gente se manter em comunhão também. Sabe? É muito importante a gente procurar fazer parte da vida das pessoas que a gente ama tanto. Isso não quer dizer que, se a gente estiver em comunhão, que a gente vai conseguir evitar que realmente a pessoa faça, mas é um movimento importante para que a pessoa não se sinta sozinha. O que eu penso que é muito importante? Olha só, eu vou dar 2 exemplos que eu passei na minha família. Eu escolhi a psicologia porque eu tenho 2 pessoas na minha casa que têm transtorno afetivo bipolar. A minha irmã, que ela é mais velha do que eu, e a minha mãe. As 2 tiveram tentativas de autoextermínio. E daí, no caso da minha irmã, ela sempre teve depressão. Então, a pessoa, se ela já abriu a porta para poder começar a fazer o acompanhamento medicamentoso, e se você percebe que a pessoa não teve melhora, é sugerir para que a pessoa volte ao médico psiquiatra e faça ajuste de medicação. Porque tem gente que vai no médico psiquiatra e ele receita uma medicação que é um regulador de humor, lembrando aquilo que eu falei. A gente se emociona por conta dos hormônios, não é? A medicação, gente, é para poder ajustar esses hormônios. Às vezes tem gente que produz menos hormônios, então vai ter uma suscetibilidade maior para ter depressão. Então o medicamento vem para isso, para ajustar.